Olá, você escolheu estar aqui em EXP Resolve com uma questão de linguagens. Eu sou Cláudia Fumi e estou convidando você a olhar o comando da questão. No poema, a gente já sabe o que é no poema, eu não preciso olhar. A singularidade da situação. Uma situação ser singular é ela ser única, né? E aqui a gente tem efeito da correlação. Então, ela é única, ela é particular, por quê? Ela é efeito de quê? Ponto morto. A gente sabe que ponto morto no carro, o carro que não tem câmbio automático, né? Fica mais fácil visualizar. A gente tem uma marcha primeira, passa a segunda, passa a terceira, a quarta, a quinta, e quando está nesse vazio aqui, está no ponto morto. Então, o carro não vai andar. Isso aí é uma referência. E ele diz assim: a minha primeira mulher se divorciou do terceiro marido. Então, eu estou aqui, eu tenho uma mulher, né, que tinha lá 3 maridos. Ela se divorciou dos 3 e casou comigo. A minha segunda mulher, quer dizer, eu me separei da primeira, acabou casando com a melhor amiga dela. É a mulher que casou com a melhor amiga dela. A terceira, ou será que seria a quarta, já nem lembro mais. Detesto os filhos do meu primeiro casamento. Estes, por sua vez, não suportam os filhos do terceiro casamento da minha primeira mulher. Confesso que guardo afeto pelas minhas ex-sogras. Estava sozinho quando um dos meus filhos assinou para mim no meio do engarrafamento. A memória demorou para engatar seu nome. Olha aqui, ó, engatar. Engatar é passar uma das marchas, né? A história do ponto morto. Por segundos, a vida parou em ponto morto. Por que parou em ponto morto? Porque eu não sabia se eu engatava aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha, né? São tantos filhos, é uma confusão de esposas aí. Então, na verdade, ele está mostrando para a gente que é uma relação específica. Por isso, essa singularidade da situação, que é não lembrar o nome do filho. Isso é feito de quê? Isso é efeito da dissipação das identidades e a circulação de sujeitos anônimos? Não. Dissipação de identidades, anonimato, não, porque é filho dele, como que ele vai esquecer o nome do filho? É efeito das relações familiares e da dinâmica da vida no espaço urbano? Relações familiares, sim, porque ele tem aqui um monte de ex-esposa, não lembro nem se é a terceira ou a quarta, e ele coloca assim: os meus filhos do primeiro casamento não suportam os filhos do segundo. Então, tem aí uma dinâmica da vida no espaço urbano, quando ele encontra o filho, olha, no meio do engarrafamento. Então, a gente sabe que tem as relações familiares aqui, quando ele vai colocando as mulheres, e que tem essa dinâmica da vida no espaço urbano, que traz para a gente essa relação que está aqui, tá? Letra C, a constatação da incomunicabilidade e solidão humana. Não é incomunicabilidade, é a dinâmica da vida no espaço urbano, que ele tem filhos que estão com a esposa que já estão em outro casamento, e aí a situação é cotidiana. O trânsito caótico, não, o trânsito não tem nada a ver com isso, ele só fez aqui uma metáfora. Os lugares de parentesco e o estranhamento social. Não é uma relação de lugar de parentesco nem de estranhamento social, porque não é uma situação que nós estranharíamos hoje. É uma situação, inclusive, mais comum do que uma outra situação. Então, a letra B é a nossa resposta às relações familiares e à dinâmica da vida no espaço urbano. Tenha cuidado, faça com atenção, a gente não tem problema numa questão dessa. Eu estou esperando você para a próxima.